Uma vez que o paciente foi bem avaliado e chegou ao meridiano mais perturbado, por exemplo, neste caso de neurose do fígado, daí em diante, toda vez que o paciente aparecer no consultório, o que se vai fazer? Sedar fígado. Na 7ª sessão, na 10ª, 15ª, 20ª. Na verdade, nem interessa mais saber suas queixas. Se está com dor de cabeça, ou gastrite, ou inflamação intestinal, ou hemorroidas, ou torceu o pé, o tratamento desse paciente vai ser sedar fígado. É por isso que a acupuntura constitucional, quando você consegue determinar o meridiano alvo, daí em diante, todos os tratamentos vão ser muito fáceis. É só repetir o mesmo esquema. No método Koryo-Sujishin, aqui nós temos um esquema para a parte anterior do corpo e posterior do corpo. Aqui a cabeça, pescoço, tórax, mãozinhas e pezinhos. É um caso de ciática, então foram utilizados pontos no trajeto do nervo ciático, pontos de assentimento nos níveis de 4ª, 5ª lombar, pontos da nádega, do meridiano do vesículo biliar, e pontos de reforço geral do vaso concepção. São muitas agulhadas. Se optar por 5 elementos, você pode apenas fazer o seguinte: aplicar técnica de 4 pontos para sedar a bexiga, ou técnica de 4 pontos para tonificar rim, ou técnica de 4 pontos para sedar IG. Qualquer uma das opções, sem precisar colocar os pontos sintomáticos gerais no trajeto dos meridianos, seguindo aquelas recomendações para escolher pontos locais sintomáticos e distantes do meridiano. Eis um exemplo de tonificar o rim com técnica de 4 pontos. R7, P8 em tonificação, L3, BP3 em sedação. E deste lado, o intestino grosso está em excesso, vou sedar 2 pontos no ciclo de geração, IG2, B66, ambos pontos água, e 2 pontos no ciclo de controle, em tonificação, IG5 e D5. Veja bem, é a mesma técnica de 4 pontos, são os mesmos pontos da técnica de 4 pontos da acupuntura sistêmica, apenas aplicadas nos pontos Shu antigos, nos micromeridianos da mão. Outro exemplo de acupuntura constitucional
tratando pacientes com técnica de 4 pontos. Na Coreia, esta técnica começou no século XIX. Quem trouxe ao Brasil foi o Dr. Evon Lee, começando os cursos em 1981. E a partir de 82, esta técnica foi defendida por Wu, Edmundo Inouye, Clovis Totisek, pelo acupunturista coreano Duc Kim. São considerados 2 eixos de desequilíbrio, obtendo assim 4 biotipos, que são chamados de Tai-Yang, Shao-Yang, Tai-Yin, Shao-Yin, que foram renomeados por um padre, José Augusto, da cidade de Linz, de hepático, cardíaco, pulmonar ou renal. Ou então, conforme um acupunturista coreano, Kang, que trabalha muito com dieta, então os tipos sardinha, porco, vaca e frango. Os eixos são madeira-metal ou água-fogo ou água-terra. Nesta figura está desequilíbrio no eixo água, fogo ou terra, água deficiente, fogo em excesso ou terra em excesso. Uma vez diagnosticada esta constituição no paciente, você precisa, em todas as sessões, tonificar água, ou sedar fogo, ou sedar baço, estômago, utilizando a técnica de 4 pontos. Por exemplo, no tipo 2, com excesso de coração e deficiência de rim, a preferência é tonificar rim, que é o órgão mais importante. Técnica de 4 pontos, tonifica R7-P8, sedar R3-BP3. Toda vez que o paciente retornar, você vai tonificar o rim dele. Se ele está com lombalgia, ou sofreu uma queda e machucou o joelho, ou comeu peixe estragado, você vai tonificar o rim. Se for um outro biotipo muito frequente, que é excesso de fígado e deficiência de metal, no caso o pulmão, a opção é trabalhar com o fígado, sedar fígado. Técnica de 4 pontos, sedar F2-C8 e tonificar F4-P8 do ciclo de controle. Se a paciente vier com cólica menstrual, está com enxaqueca, torcicolo, tendinite, a base de tratamento vai ser o quê? Sedação do fígado. Veja bem, uma vez que o paciente está fichado, daí em diante, é só repetir os mesmos pontos para fazer um equilíbrio constitucional. Em geral, escolhendo apenas um meridiano a ser tratado. Rapidinho, outra situação
em que pode usar a técnica de 4 pontos. Você compara a intensidade do pulso carotídeo e do pulso radial. Se o carotídeo estiver mais forte, o paciente está com excesso de algum meridiano yang. Se o radial estiver mais forte, está com excesso de algum meridiano yin. Então, o acupunturista determina qual meridiano mais alterado e aplicar a técnica de 4 pontos. E aí, os pulsos voltam a ficarem equilibrados entre si. Por exemplo, carotídeo mais forte, numa escala de 1 a 4, correspondem aos meridianos yang em excesso. Radial mais forte, nesta escala de 1 a 4, é algum meridiano yin que está em excesso. Vocês compreenderam? Há muitas técnicas para fortalecer o rim. Por enquanto, só cheguei até aqui. Ainda faltam estas outras técnicas.